Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos revisar as principais formas da geometria plana para o cálculo de áreas e perímetros de figuras planas, e também as relações métricas e trigonométricas no triângulo. Barbadinha. Então, cálculo do perímetro e da área das principais figuras planas. Nós vamos usar como simbologia o A maiúsculo para representar a área ou superfície, e 2P o perímetro, que é a soma das medidas dos lados. Também vai aparecer em algumas formas o semiperímetro, que é metade do perímetro. Então nós vamos representar simplesmente pela letra P minúsculo. Barbadinha. Então, quadrado, né, a figura acho que mais simples aqui, é o quadrilátero que possui os quatro lados iguais, os quatro ângulos de 90 graus. A área é A ao quadrado, né, lado vezes lado. A vezes A dá ao quadrado, e o perímetro é a soma dos quatro A's, né? A mais A mais A mais A fica 4A. Barbadinha. O retângulo é o quadrilátero que possui quatro ângulos de 90 graus, quatro ângulos retos, e a área também é lado vezes lado, quer dizer, A vezes B ou B vezes A, e o perímetro é 2A, ó, tendo A mais A, 2A, e B mais B, 2B. Então, 2A mais 2B. Barbadinha. Letra C, triângulo qualquer. Tá? Triângulo qualquer pode ser um triângulo, né, agudo ou um triângulo obtuso. Triângulo obtuso porque ele tem aqui um ângulo maior que 90, e agudo tem os três ângulos menores que 90. Tá? Então, vamos ver nas duas situações o que acontece. Tanto para o triângulo agudo quanto para o obtuso, tá? A área é base vezes altura sobre 2. Tá? É a base vezes a altura dividido por 2. Aqui também, ó, é a base, medida da base, vezes a altura que a gente tira aqui fora do triângulo, né, sobre 2. Então é a mesma fórmula. Tá? O perímetro é a soma dos três lados, A mais B mais C. Tá? E tem uma outra formulazinha, tá, para a área, que é quando a gente conhece somente as medidas dos três lados, eu não conheço a altura, tá? Onde esse P é o semiperímetro. Então, é a raiz quadrada do produto entre o semiperíodo e a diferença do semiperímetro e de cada lado do triângulo. Tá? Então, P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Então, essa é a forma para calcular a área. Essa forma aqui é chamada forma de Heron, tá? Barbadinha. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que possui os três lados com a mesma medida. Eu estou chamando aqui a medida de cada lado de A. Ó. Isso aqui é A, esse é A, esse aqui todo é A. Mas como eu determinei a altura aqui, ó, a altura do triângulo equilátero vai dividir o lado oposto ao vértice lá, em dois segmentos de mesma medida. Então, o lado A fica dividido em A sobre 2 e A sobre 2. Tá? Isso vai facilitar o cálculo. Então, eu vou mostrar de onde sai a fórmula da área do triângulo equilátero. Tá? O perímetro é a soma dos três lados, A mais A mais A. Tá? Mas interessa aqui a fórmula. Tá? A fórmula vai ser sempre base vezes altura sobre 2. Então, a base aqui é o A e a altura é H. Como eu não tenho o valor da altura, porque eu vou conhecer somente a medida dos três lados para calcular isso, existe uma fórmula para calcular a altura, para poder substituir depois ali. Então vamos deduzir aqui qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero, para depois aplicar na fórmula da área. Tá? Então, veja que aqui eu tenho dois triângulos retângulos, né, que a altura divide, tá? Onde a hipotenusa é esse lado A, um cateto é o H, o outro cateto é A sobre 2. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. A sobre 2 ao quadrado vai dar A2 sobre 4. Então, isolando o H2, ó, H2 é igual ao A2 menos A2 sobre 4. Tá? Tirando o mínimo do lado direito, que é 4, né? Aqui o denominador é 1. 4 dividido por 1 é 4, vezes A2 dá 4A2. 4 dividido por 4 dá 1, vezes A2 fica 2. E 4A2 menos A2 é 3A2. Tá? Então aqui vai ficar 3A2 sobre 4. Como o H está ao quadrado, eu tiro a raiz dos dois lados, vai ficar H igual a raiz de 3A2 sobre 4. E aqui a raiz de A2 é A e a raiz de 4 é 2. Então o fator 3 vai ficar dentro do radical, então vai ficar A raiz de 3 sobre 2. Então essa é uma formulazinha que o pessoal usa também, né, para calcular direto a altura de um triângulo equilátero. Barbadinha.
Agora vamos pegar esse A raiz de 3 sobre 2 e substituir aqui no lugar da altura. Ó, tá? Tá naquela forma. Então vai ficar ó, A raiz de 3 sobre 2, que é a altura, e B sobre 2. Tá? O B é a base é A. Tá? Então fica A sobre 2. E multiplicando aqui fica a área A2 raiz de 3 sobre 4. Barbadinho. Agora, a área do triângulo em função de dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Então, existem situações em que não aparece a medida da altura, né, nem o dos três lados, mas tem a medida de dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Então, existe forma para calcular a área do triângulo nessas situações. Então, tanto no triângulo acutângulo quanto no obtusângulo. Tá? Então, vamos deduzir algumas dessas fórmulas, né, e depois vamos generalizar. Então, a área, lembrando que é 1 meio base vezes altura, ou base vezes altura sobre 2, que é a mesma coisa. Vou deixar nesse formato aqui, que depois a gente vai substituir a base aqui e a altura nós vamos substituir ali. Tá? Então, que nem no triângulo equilátero, nosso problema é a altura aqui. Ó, tá? O que eu conheço? Eu conheço dois lados e um ângulo. Então, ó, veja aqui na figura 1, que é o triângulo acutângulo. Tá? No triângulo CDB, triângulo CDB, esse triângulo retângulo aqui, ó, tá? Veja que o seno do ângulo C, ó, o ângulo C é esse aqui, o seno do ângulo agudo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, então é H sobre A. Isolando o H, que é ele que me interessa, né? Eu tenho que achar uma expressão para o H, então H vai ser igual a A que multiplica seno de C, tá? Barbadinho. E aí, substituindo esse A seno de C no lugar da altura ali, ó, tá? Vai ficar área 1 meio vezes A vezes B vezes seno de C. Porque o A vai multiplicar aquele B, tá? Seno de C. Barbadinho. Então essa é a forma, uma forma para calcular, né, a área quando eu conheço os lados AB e o ângulo entre os lados AB. Ó. Tem o lado AB e o ângulo é o C. A mesma coisa vai acontecer em relação aos outros ângulos. Tá? Se eu conheço o ângulo A e conheço os lados C e B, se eu conheço o ângulo B e conheço os lados A e C. Tá? Veja agora no triângulo DBA. Triângulo DBA, ó, ou DAB aqui, desse triângulo retângulo aqui. Tá? O seno do ângulo A, ó, o seno do ângulo A, o cateto oposto é H sobre C. Ó, H sobre C. Isolando o H, o C multiplica o seno de A. Tá? E aí, substituindo C seno de A no lugar do H lá, vai ficar 1 meio vezes B vezes seno de A. Tá? Barbadinho. Tá? Agora vamos pegar na segunda figura o triângulo obtusângulo, para ver como funciona da mesma maneira. Tá? No triângulo CDB, triângulo CDB, agora a altura cai aqui fora, então nesse triângulo maior, ó, triângulo retângulo maior aqui, ó, tá? Vamos pegar o seno do ângulo C, ó. Seno do ângulo C é o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa aqui, que é o A. Isolando o H, H é A seno C, ó. E aí, substituindo lá na fórmula, tá, nós vamos ter que A é 1 meio A vezes B seno de C. Tá? Deu a mesma coisa que lá de cima, ó. Tá? Quer dizer, serve também para triângulo obtusângulo. Tá? Agora aqui no triângulo DAB, triângulo DAB menor, ó. Então, seno de 180 menos A. Quem é o 180 menos A? Como eu estou trabalhando com esse triângulo aqui, o ângulo A é representado por esse aqui fora. Ó. Na verdade, o ângulo A é esse aqui dentro, mas agora, como eu estou nesse triângulo, eu tenho que considerar este ângulo. E este ângulo é todo esse ângulo aqui, que é 180, menos o ângulo A que está aqui dentro. Por isso que eu tenho seno de 180 menos A. É o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto que é o H e a hipotenusa que é o C, esse triângulo. Tá? Então, como o seno de 180 menos A é igual ao seno de A, então isso aqui vai ficar H, né? O C vai multiplicar, fica C que multiplica seno de A. Quer dizer, o seno de 180 menos A é a mesma coisa que o seno de A. Tá? Aqui, se vocês têm dúvida, olhem lá nas nossas aulas sobre trigonometria, lá a gente explica bem por que o seno de 180 menos um ângulo A é igual ao seno do A. Tá? Barbadinho. E agora, substituindo o H lá na fórmula da área, fica a área 1 meio de B vezes C seno de A. Tá? A mesma forma que caiu lá. Ó, tá? Quer dizer, logo no geral, ó, tá? Eu tenho essas formas. 1 meio de AB, tá? Seno de C, que a gente deduziu ali. Tá? 1 meio de BC,
seno de A, que a gente deduziu também, e 1 meio de AC seno de B, tá? Em relação ao B também, aí eu vou pegar os lados que formam o ângulo. Então, né, desde que eu tenha em função de dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Barbadinha. Tá? Paralelogramo. Veja, tem aqui o paralelogramo, né? Esse lado aqui tem a mesma medida que esse, e aquele lado, mesma medida que esse. E aqui eu tenho a altura. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. É a base aqui vezes essa altura. Tá? Não é o A, é o H. Tá? Perímetro, 2A mais 2B. A e BB. 2A mais 2B. O losango, veja que o losango ele tem as quatro lados com a mesma medida. Tá? É um quadrilátero que tem 4 lados com a mesma medida. Então ele possui duas diagonais, ó, diagonal maior e a diagonal menor, que se cruzam formando 90 graus. Então a área, tá, é o produto das diagonais dividido por 2. Eu chamo de Dzinho vezes Dzão sobre 2. Tá? E o perímetro é 4A. A mais A mais A mais A. Barbadinha. Tá? O trapézio, tá? O trapézio é o quadrilátero que possui dois lados paralelos. Tá? Às vezes pode ser que um lado aqui, esse lado, tá, seja perpendicular aos dois lados paralelos aqui. Então eu tenho um trapézio retângulo. Então o trapézio retângulo seria essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte até o H aqui, ó. Tá? E esse aqui é um trapézio com escaleno, que tem 4 lados com medida diferente. Mas o trapézio é o quadrilátero que possui dois lados paralelos apenas. Tá? Então a área é a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor. As bases são sempre os lados paralelos vezes a altura sobre 2. Ou a gente diz, ó, é a média das bases vezes a altura. Tá? Média das bases, soma as bases, divide por 2 e multiplica pela altura. Perímetro é A mais B mais C mais o Bzão. Tá? A mais o B minúsculo, que é a base menor, o C mais a base maior. Barbadinha. 9, o círculo. Tá? O círculo de raio R, tá? Então a área πr ao quadrado, né? E o perímetro 2π é o que a gente chama de comprimento da circunferência, que é 2πr. Então o perímetro de um círculo é o comprimento da circunferência que o cerca aqui, ó, que é 2πr. Barbadinho. 10, hexágono regular. O hexágono regular é uma figura que tem os 6 lados com a mesma medida. Tá? Um polígono contém 6 lados com a mesma medida. Aí eu coloquei aqui o polígono, né, esse hexágono aqui, dentro de uma circunferência, que aí a gente pode estudar melhor. Então o que acontece quando eu relaciono com uma circunferência um hexágono? Sempre o raio vai ser igual à medida do lado do polígono. Tá? Então o hexágono regular, o lado dele tem a mesma medida do raio da circunferência que o circunda. Tá? Este A aqui, ó, que é a distância do centro do polígono até o lado dele, ó, formando 90, é o apótema. De O até M eu tenho apótema. Veja que o lado aqui, ó, como ele é igual ao raio, eu posso chamar de R ou de L, tanto faz. E aqui, né, como aqui eu tenho um triângulo que tem as 3 medidas iguais aqui, tá? O apótema é a altura desse triângulo pequeno aqui. Tá? E ele cai bem no meio. Então aqui eu tenho R sobre 2 ou L sobre 2, tanto faz. No lugar do R pode colocar L, no lugar do L pode colocar R. Tá? Então vamos ver. Ó. Simbologia, então, R é o raio do círculo, o A é a apótema e o lado do polígono é igual ao raio da circunferência. Então, cálculo do apótema. Então primeiro nós vamos calcular o apótema. Por quê? Porque eu vou calcular a área de um triângulo e depois eu vou multiplicar por 6. A ideia é essa. Então, a apótema é a altura aqui. Ó. Tá? Então, vejo que eu tenho um triângulo retângulo. Tá? Vejo que o raio aqui, ó, é o L. Então, no lugar do R, eu estou colocando o lado. Nós vamos calcular em função do L. Então, ele é a hipotenusa aqui. Ó, L ao quadrado igual a A2, que é a apótema aqui, sobre L sobre 2 ao quadrado, porque eu estou trabalhando tudo com L. Então, no lugar do R, estou colocando L. Tá? Eu quero isolar o A. Então, fica L2 igual a 2 mais L2 sobre 4. E, na verdade, eu estou deduzindo de novo, né, a altura de um triângulo
de um triângulo equilátero que a gente fez anteriormente. Tá? Então, aqui, tirando o mínimo de tudo, 4 dividido por 1 aqui embaixo é 4, vezes L2 dá 4L2, 4 dividido por 1 aqui embaixo é 4, vezes A2 dá 4A2, 4 por 4 dá 1, vezes L2 dá L2. Aí o 4 aqui cai fora, tá? E aí vai ficar 4A2 igual a 4L2 menos L2. Eu estou isolando 4A2 aqui, porque eu quero calcular o A. Tá? E aí 4L2 menos L2 é 3L2. Tá? Então eu vou ter 4A2 igual a 3L2 e A é igual a raiz de 3L2 sobre 4. O 4 está multiplicando, eu vou dividir tudo por 4. Tá? E o quadrado eu vou tirar a raiz. E o L e o 4 eu vou tirar a raiz, vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Tá? Ou se eu usar o raio, R raiz de 3 sobre 2. Tanto faz. E agora eu vou calcular a área do hexágono. Tá? Vamos chegar numa fórmula para calcular a área do hexágono. Então a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo AOB. 6 vezes a área do triângulo AOB. Tá? Então vai ser 6 vezes base vezes altura sobre 2. 6 vezes a base é o L, ó, tudo isso aqui é o L, vezes A sobre 2. O A é o apótema. O apótema está aqui, eu vou trazer para cá. Então vai ficar 6 dividido por 2 aqui dá 3, L vezes o A, que é L raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui vai ficar 3L2 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui multiplica o L pelo L. Então esta é a área do hexágono regular. Barbadinha. Agora, se eu considerar a circunferência, né, eu posso colocar no lugar do L, colocar o R também. Tanto faz, depende dos dados que a gente tem. Número 11, setor circular. Bom, o que é um setor circular? Vamos considerar uma circunferência de centro aqui no ponto C e raio R. Tá? Então, esse raio aqui, ó, R, ele sai, daí ele está girando aqui até, indo de A até B, ou de B até A. Então, quando esse raio varre essa região aqui, ó, eu tenho o setor circular, que é toda essa região aqui. E esse setor, ele tem um arco aqui de comprimento L. Tá? Então, nós temos mais de uma fórmula dependendo em relação ao que eu quero calcular. Então, primeira fórmula, a área do setor circular em função do raio e do ângulo alfa em radiano. Então, nós vamos deduzir uma fórmula que depende do raio da circunferência e desse ângulo em radiano. Então, para isso, a gente faz uma regra de 3. Ó, tá? Quando a gente, como eu quero em função do raio, né, do ângulo, então, em radiano, então eu digo assim, ó, quando esse raio der uma volta completa, ele vai andar 2π radianos. E quando ele dá a volta completa, ele vai varrer toda a área da circunferência. Ele varre πr ao quadrado. E quando ele anda alfa radiano, então quando ele andar isso aqui, ele vai andar a área do setor. Ele vai andar essa região aqui. Então vamos isolar a área do setor aqui, ó. Então a área do setor vai ser produto dos meios aqui, ó. Tá? Alfa vezes π vezes R2 dividido por 2π. Aqui a gente simplifica, então a área do setor é alfa R ao quadrado sobre 2, tá? Onde o alfa tem que ser em radiano. Então essa é uma forma para calcular a área do setor, quando eu conheço o raio e o ângulo aqui em radiano. Segunda formulazinha, a área do setor circular em função do raio R e do ângulo central em graus. Agora, se o ângulo que eu conheço é em graus. Claro, a gente pode transformar em radiano e daí usar essa fórmula. Mas se eu quero usar o grau, então quando ele der uma volta completa, ele vai andar 360 graus. E com isso vai varrer toda a área da circunferência, toda a área do círculo, que é πr2. E quando ele andar alfa graus, ele vai andar a área do setor. Então, regra de 3, de novo, nós vamos isolar a área do setor, tá? Que é o produto dos meios dividido por esse aqui. Então, alfa πr2, ou πr2 alfa, dividido por 360. Tá? Produtos meios, produtos extremos. Então, produtos meios, isolando isso aqui, vai dividir por 360. E o terceiro caso, a área do setor circular em função do raio R e do comprimento do arco L. Tá? Então, dependendo do comprimento do arco. Então, quando ele andar 2πr, tá? O que é o 2πr? É o comprimento da circunferência. Agora, veja que eu quero o comprimento. Eu vou usar o L, então é comprimento. Então, ele vai varrer πr ao quadrado.
toda a circunferência. E quando andar L, vai andar a área do setor. Então, isolando a área do setor, vai ficar LπR2 dividido por 2πr. Ali nós vamos simplificar. Então, a área do setor é LR sobre 2. Então, é o comprimento do arco vezes o raio dividido por 2. Barbadinha. Tá? Segmento circular. O que é um segmento circular? Então, vamos considerar aqui, ó, eu já montei todo o nosso desenho, então vamos explicar. Vamos considerar aqui que eu tenho uma circunferência de centro O e eu tenho dois raios aqui, ó, tá? E esses dois raios, eles delimitam aqui um arco de comprimento R. Tá? E se eu unir os pontos A e B por esse segmento, essa região que sobra aqui em cima é chamada segmento circular. Então eu quero a área dessa região que está, né, traçada aqui com traços vermelhos, aqui, segmentos vermelhos. Tá? Veja que aqui o que a gente fez? A gente traçou esse H aqui, ó, tá? É que aqui eu tenho um triângulo, ó, um triângulo obtuso ângulo maior que 90, e a altura dele é esse H aqui, tá? Prolongando aqui a base. A base é o raio desse triângulo. Tá? Então, ó, a área do segmento, o que vai ser a área desse segmento? É a área do setor OAB. A área do setor é toda a área disso aqui, que a gente viu há pouco ali. A área do setor é tudo isso aqui. Menos a área do triângulo OAB. Menos a área desse triângulo aqui embaixo. Então, a área do setor todo, menos a área do triângulo. Tá? Então, ó, usando H. Então, nós vamos usar, vamos determinar a fórmula em função do H aqui, ó. Tá? Então, ó, a área do segmento vai ser LR sobre 2. O que é LR sobre 2? É a área do setor, que a gente deduziu há pouco. Tá? L vezes o raio sobre 2. Menos a área do triângulo. Qual é a área do triângulo? É o R vezes o H sobre 2. Tá? Aqui eu tenho R sobre 2 comum, então eu posso colocar o R sobre 2 em evidência, que multiplica L menos H. Então é essa a forma do segmento circular, tá? Em função do comprimento do arco e da altura do triângulo ali do raio. Tá? Segundo caso, usando o ângulo em radiano. Então, esse alfa aqui em radianos. Tá? Então, o seno do A é o H sobre R. Veja, o seno desse ângulo é o H dividido por R. Cateto oposto, veja que, na verdade, é para calcular o seno desse ângulo. Mas esse ângulo é 180 menos alfa. E como já a gente viu antes, o seno de 180 menos um ângulo alfa é o mesmo seno do alfa. Então, o seno do alfa é o cateto oposto nesse triângulo aqui, oposto a esse ângulozinho, dividido pela hipotenusa, que é o R. Tá? Então, eu tiro que o H é R seno de alfa. Tá? Então, calculamos o H em função do raio e do ângulo. Tá? Agora, a área do triângulo OAB. A área do triângulo OAB é R vezes H sobre 2. Triângulo ABR H sobre 2. Então vai ter R vezes o H, que é R seno alfa sobre 2, ou seja, R ao quadrado seno alfa sobre 2. Então, a área do triângulo ficou R2 seno alfa sobre 2. Então, a área do segmento, que é a área disso aqui, vai ser a área, né, alfa R2 sobre 2, que é a área de toda essa região aqui, menos a área do triângulo AOB. Tá? Dá para colocar em evidência aqui o R2 sobre 2. Então fica R2 sobre 2, que multiplica alfa menos o seno do alfa. Tá? Barbadinha. Tá? Coroa circular. Bom, a coroa circular ela vem assim, ó, eu tenho dois círculos concêntricos. E a coroa circular é essa região em azul aqui. Ó. Então é bem fácil, né? Quero calcular a área da coroa, eu tenho aqui então um raio maiúsculo aqui, que é o raio dessa circunferência maior, e o R minúsculo, o raio da circunferência menor. Né? Então a gente já pode imaginar o que vai acontecer. Né? A área da coroa vai ser πr2, que é a área, né, do círculo maior, menos πrzinho ao quadrado, que é a área desse círculo menor. Colocando aqui o π em evidência, fica aqui que π que multiplica R2 menos R2. Barbadinha. E assim a gente viu, né, o cálculo de áreas e perímetros das principais figuras geométricas aqui. Agora vamos ver algumas relações
no triângulo retângulo que são importantes, vamos relembrar. Então, relações métricas no triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, dá o ângulo de 90 graus ali no vértice A. Tá? Então, os dados que a gente tem, ó, o A é o vértice do ângulo reto, aquele A ali. Tá? O Azinho é a hipotenusa. Então, esse A aqui é a hipotenusa, todo esse comprimento, é o lado oposto ao ângulo de 90. B e C são os catetos, ó, o B e o C aqui são os catetos. O H é a altura do triângulo. Tá? O M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Tá? O cateto C, eu projetando aqui sobre a hipotenusa, vai dar o M. E o N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Cateto B, eu projetando sobre a hipotenusa, vai dar esse segmento aqui, que é o N. Tá? Então, quais são as relações? A primeira aqui é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu não vou deduzir as fórmulas, tá? Eu vou apenas citar aqui, porque a dedução aqui demora um pouquinho. Então, não é nosso objetivo fazer um vídeo muito longo. Esse vídeo já está ficando longo, né? Então, outra formazinha, outra relação é o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, ó, M vezes N. Tá? O quadrado do cateto B é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Ó. É assim que a gente lê isso aqui. Ó. Se eu disser B2 é igual a N, fica difícil de entender. Mas se eu disser o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção sobre a hipotenusa, aí a gente entende melhor na figura. O mesmo acontece com o cateto C. Ó. O quadrado do cateto C, né, é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção sobre a hipotenusa. Barbadinha. E o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto das projeções. O A vezes o H é igual a M vezes M. Barbadinho. Tá? E o A é M mais M. Né? Todo o A aqui, toda a hipotenusa é a soma do M com M. Barbadinho. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, vamos aproveitar esse triângulo e vamos ver as relações trigonométricas. Então, o seno do ângulo B. Ó. Nós já vimos nas demonstrações anteriores, né? O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno do B é o B sobre A. Ó, tá? B sobre A aqui. Ó, tá? Nós estamos calculando aqui no triângulo maior, não nesse pequeno. Então, é B sobre A, cateto oposto pela hipotenusa. Tá? O cosseno do ângulo C. Cosseno do ângulo C. Tá? O cosseno é o cateto adjacente. O seno do ângulo C é o cateto oposto, que é o C dividido pela hipotenusa. Ah, então, ângulo C, cateto oposto, que é o C sobre a hipotenusa, que é o A. Agora sim o cosseno. Ó. Cosseno do ângulo B é o cateto adjacente, que é o C dividido pela hipotenusa, que é o A. E o cosseno do ângulo C. Cosseno do ângulo C é o cateto adjacente, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tá? E a tangente do ângulo B, cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente do B é o cateto oposto B sobre o adjacente, que é o C. E a tangente do ângulo C, tangente é cateto oposto, que é o C, dividido pelo cateto adjacente. Barbadinha. Tá? Lei dos senos e lei dos cossenos para triângulo qualquer. Tá? Então, eu tenho aqui um triângulo qualquer. Tá? Pode ser até retângulo, não tem problema nenhum. Tá? Então, nós temos duas leis aqui. Ó. Primeira, a lei dos cossenos. Essa lei diz assim, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Veja que até aqui eu tenho o teorema de Pitágoras. Se o triângulo for triângulo retângulo, essa nossa lei vai só até aqui. Tá? O quadrado de um dos lados, que seria a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Mas como não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer, ele continua. Então, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto entre esses dois lados e o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, eu tenho, dependendo do lado, eu tenho três situações para a mesma lei. Ó, tá? O quadrado de um dos lados, então o quadrado do A, ou o quadrado do B, ou o quadrado do C. Tá? É igual à soma dos quadrados dos outros dois. Se for o quadrado do A, é a soma do B e o C ao quadrado. Se for o quadrado do B, é a soma do A ao quadrado e o C. E se for o C ao quadrado, é a soma dos quadrados do A e o quadrado do B. Menos duas vezes o produto desses dois lados. Ó. Tá? Menos duas vezes BC, está aqui, duas vezes AC e duas vezes AB. E vezes do cosseno do ângulo formado entre eles.
O ângulo formado entre o B e o C, ó, entre o B e o C aqui é o A, por isso é cosseno de A. E o A está ligado ao A aqui, ó. Tá? É o ângulo oposto ao lado que eu estou calculando. Ó. O oposto ao B é o ângulo B e o oposto ao C é o ângulo C. São maneiras da gente, né, gravar essas formas. E a segunda lei é a lei dos senos, que diz que em qualquer triângulo a medida de cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto a esse lado. Então seria isso aqui, ó. Cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto. Então significa que dividindo cada lado pelo seno do seu ângulo oposto, eu vou ter que encontrar sempre o mesmo valor. Então aqui, ó, o A dividido pelo seno do A é igual ao B dividido pelo seno do B, é igual ao C dividido pelo seno do C. Tá? Então essa é a lei dos senos, Barbadinho. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas. Agora a partir daqui, tá? Nós vamos para relembrar